Então, dá uma boa tarde aí oficial, né, para o pessoal que veio participar com a gente aí desse curso, né, desse aulão, na verdade, né, que é uma préviazinha do curso de questão, mas que a gente vai fazer acontecer, né? Então, não é porque é uma prévia que a gente vai só apresentar curso, não, a gente vai fazer um dia como se fosse um dia de aula mesmo, certo? Então, a gente vai fazer questão. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Eu vou passar as questões, tá certo? Então, elas são compostas de uma foto clínica, que eu coloco logo para a gente, né, se situar um pouquinho. A gente sabe que essa prova é uma prova teórica, mas enquanto a gente puder relacionar a imagem, ajuda a gente, né? Então, eu sempre falo aos meninos, aos alunos, que quando você está estudando, por exemplo, poxa, eu sei que síndrome de Sneldo-Wilson é mais frequente em mulher, né? Eu tenho uma associação com alguma coisa, né, de lado do corpo, distribuição de lesão, alguma coisa, então é importante que eu mantenha em mente aquela foto clínica, né? Aquela imagem, porque isso me ajuda na hora de gravar, na hora de poder, né, puxar algumas coisas da questão, certo? Puxar algumas coisas do assunto. Outra coisa que eu gosto de orientar é que quando a gente vai fazer prova, e esse curso, o curso de resolução de questão, ele vai ser voltado para a gente ter a habilidade de resolver questão. Nem sempre o conhecimento é suficiente para a gente resolver questão bem, né? Então, muita gente, às vezes, sabe o assunto, mas não tem habilidade para resolver questão, é pego, às vezes, por bobeira. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso também no curso de resolução de questão. O que chama atenção, né? O que a gente costuma fazer, a gente, né, quando faz questão, quando faz resolução de prova, né, quando a gente formula questão para concurso, para prova, o que a gente costuma fazer? Então, a gente costuma pegar as frases dos livros de referência e você modificar. Então, por isso que é muito comum a gente colocar qual é a incorreta. Porque dá muito menos trabalho a gente modificar uma questão, uma frase, uma proposição, do que várias. Então, geralmente, a gente pega 3 proposições certas e pega uma e modifica, e faz ela se transformar em errada. E aí, nem sempre, apesar de eu estar com fama de má, né, de malévola, nem sempre a gente faz para ser pegadinha. Às vezes você troca mesmo, que é para você transformar a questão em errada. Então, você vai lá e troca, por exemplo, é homem, você coloca mulher, né? Então, se é pequeno vaso, médio vaso, então você modifica alguma coisa para que a questão se torne errada. Só que dá a impressão que é uma pegadinha, porque você fala, poxa, a frase está toda certa, só tem uma palavra errada. Mas a gente modifica para ficar errado, né? Então, é muito difícil. Você não vai criar uma frase inteira errada. Geralmente, você pega uma frase que faz sentido. Até porque quando a gente estuda, a gente se habitua às palavras mais utilizadas. Quando a gente lê em livro, a gente costuma estar acostumado, né? A gente costuma assim, se habituar com o jeito da frase, das doenças, né? Como é que é escrito. Então, dessa forma, quando eu coloco uma frase e modifico alguma coisinha, eu tenho uma sensação que eu já vi aquilo. E aí eu tenho a sensação que é certo. E aí prova, né? E aí as pessoas que fazem prova, os colegas de banca e tudo, adoram fazer isso, porque a chance da gente cair naquela pegadinha é muito grande. Porque você começa a ler e diz assim, a psoríase é uma doença, aí você vai gostando da frase. É como se seu cérebro ele já conhecesse aquilo. E ele vai familiarizado com aquilo, chega um momento que praticamente você não registra mais, porque você acha que aquilo está certo. Então, uma das dicas que eu dou, que na minha época foi no papel, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano, a gente não sabe, né? Se vai ser presencial, se vai ser online, ainda estamos na expectativa. Se for no papel, menos mal, você vai grifar, né? E vai chamar atenção. Olha, você vai palavra por palavra ali para não cair na pegadinha. Mas se for online, não tem jeito. Quem fez prova online agora sabe que sente falta de você poder, né? Dar o tique, ou riscar, ou grifar alguma coisa, mas a gente vai ter que trabalhar isso. Você vai ter que ir lendo palavra por palavra até você concordar com todas. Ou até você achar alguma coisa que seja errado, que lhe dê a questão ou incorreta ou correta. Então, isso, gente, é fundamental. Parece simples, mas uma prova complexa igual a nossa, cheia de assunto, que a gente está ansioso, né? Tem atenção, tem o nervoso, é normal tudo isso, né? Ninguém vai dizer que não fica nervoso, não fica ansioso, porque é mentira, não existe, né? Mesmo que tome um remedinho, mesmo que
faça yoga, faça o que quiser, não tem jeito. É uma prova que é uma vez por ano e a gente cria uma expectativa, né? Então, eu sugiro que vocês leiam com calma, palavra por palavra, que pensem realmente se aquilo faz sentido, né? Que vejam, pô, isso aqui é familiar, mas espera aí, é familiar, mas tem alguma palavra aqui diferente, né? Será que todas as coisas que ele está falando aqui realmente estão certas? Então, dá uma conferida, né? E outra coisa é que vocês, quando... Eu vou fazer um exercício com vocês que é interessante. Quando vocês forem fazer as questões, então, por exemplo, tem lá na prova, sobre a psoríase. Não lê a questão. Você lê o enunciado para saber do que se trata. E quando você lê o enunciado para saber do que se trata, o que você vai fazer? Você vai parar, não vai ler mais, e vai buscar na sua mente o assunto psoríase. Então, você vai rapidamente, é questão de segundos, um minutinho, você vai parar e vai começar a pensar, bom, o que eu sei de psoríase, tá? O que vem na minha cabeça quando eu penso em psoríase? E aí eu vou lembrar, poxa, eu sei que psoríase é uma doença que tem a ver com genética, né? Tem a questão daquela psoríase, ó, tipo 1, tipo 2, tem a ver com o paciente ter, por exemplo, se tem psoríase há mais tempo, menos tempo, se tem comorbidade, quais são os fatores mesmo que eu lembro de psoríase? Bom, eu lembro dos medicamentos, eu lembro. Então, você faz como se fosse uma retrospectiva da doença na cabeça. Você não vai pensar em tudo, claro, né? Mas você vai pensar nos pontos para você chegar, a sua mente, ela chegar a esse assunto. Porque é muito comum numa prova a gente estar muito ansioso. E quando a gente está muito ansioso, parece que a gente perde um pouco a noção, assim, a gente fica meio perdido. Então, se você faz esse exercício antes de começar a questão, você realmente se situa no assunto. Você fala, não, agora eu estou dentro de psoríase. É como se você entrasse no capítulo. Então, pô, eu estou lá no meu capítulo, né? Fecho o olho. Não, agora eu lembro, ó, eu lembro das fotos. O que eu vi de psoríase mesmo? Poxa, eu lembro que tinha um tal respostas, era TH1, né? Quais são as citocinas. Então, você situa na doença e vai. Porque aí é como se você estivesse um pouco blindado. Você se sente mais seguro que você está num terreno conhecido. Se você vai questão por questão assim, ó, sem nem pensar, poxa, eu estava aqui, agora é DST, agora é psoríase, agora é bolhosa. Aí você não dá nem tempo de você se situar, aí você tem a impressão que não sabe nada. E aí, para quem já fez prova uma vez, vai entender o que eu estou falando. Quando você começa a ler a prova, dá a impressão que você não sabe nada. Você pode saber a maioria, né? Você pode, mas quando você começa a ler, eu tive essa impressão na minha prova. Aí eu comecei a ler e falei, cara, não sei nada da prova. Não sei, estudei tanto, sem nada. Aí parece que quando você acalma, que você se situa, que você vai ler com calma, aí você consegue enxergar, você consegue se situar na questão, tá bom? Então, eu sugiro esses exercícios para vocês, porque eu acho bem interessantes, né? É uma coisa assim que na época eu não fiz, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né, de fazer prova. Eu não estudei por questões, já falei para os meus alunos, né, que eu não estudei, eu quase não fiz questão na época que eu estudei para a prova e não me arrependo que eu passei, né? Então, passei, já era. Mas hoje eu vejo a importância de fazer questão. E aí eu realmente hoje eu coloco, tem algum, deixa eu ver se a Nádia tá aí? Tá. A Nádia tá aí só detectando. Eu tô aqui, mas eu não tô sabendo ver quem que é. Tô tentando Vamos lá. aqui. Gente, quem estiver com os áudios, por favor, confirmem se estão com os áudios abertos e só deixem o áudio aberto quando vocês forem falar, tá? Essa aula é interativa, vocês podem perguntar, não tem formalidade, tá certo? Eu só peço para que quando não estiver falando, mantenham os áudios desligados, né? Então, a gente vai, né, hoje trabalhar assim. Vou mostrar uma foto clínica para situar vocês no assunto, e aí depois a gente vai para as questões e vai discutindo devagarzinho, tá bom? Então, vamos começar. Quem entrou depois, boa tarde, sejam bem-vindos. Quem quiser ligar as câmeras, abrir as câmeras, são muito bem-vindos. Adoro ver vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Espero encontrar todos mais para frente no nosso curso. Ok. Quem sou eu? Sim. Podem abrir e falar, ou se quiser, pelo bate-papo, tá? Sífilis, sobrenome. Secundário. Rosela sifilítica. Então, Rosela sifilítica, sífilis secundária, ok? Pronto, então é uma foto que me remete à sífilis secundária. Tudo bem? Lesão de mão e pé,
Roseola sifilítica clássica. Poderia pensar em outras coisas? Poderia. A doença que a gente mais pensa quando tem acometimento de palmo plantar, que faz diagnóstico diferencial, é quem? Quem é? Que Pustulose lesão palmo que pode plantar. lembrar? Tem pustulose palmo plantar e Pustulose. quem é que dá bem lesão de palmo plantar mesmo? Lesão em alvo. Grande diagnóstico Eritema diferencial. multiforme? Eritema Eritema multiforme. Tá? São dois grandes diagnósticos diferenciais. Ok, então vamos Cristiane ver uma falou questão. aqui, Luiz 2. Luiz 2. O que é isso, meu Deus? Peraí. Ah, deve ser Ah, Luz. deve ser Luz. É, Luz. É porque Ah, Luiz de sífilis. Tá valendo, tá valendo. Eu pensei que era Luiz 15. Luiz 2 eu não... Então, vamos lá. Uma questãozinha de sífilis. Algumas questões, gente, foram criadas, outras questões são de prova, porque aqui é uma prévia, então não deu tempo de eu fazer questão específica para essa aula. O nosso curso de resolução de questão, a gente vai pegar pouquíssimas questões de prova só para embasar a aula, e a maioria, praticamente 90% das questões vão ser questões feitas para o curso, exclusivas, tá bom? Então, preparem-se. Então, vamos lá. Até o veneninho escorreu aqui, mas já passou, já passou. Então, vamos lá. É correto afirmar. Prestem atenção quando vocês estiverem fazendo questão para ler o enunciado, tá? Então, é correto. Eu quero a certa letra A. E vocês vão abrir o bate-papo e vão responder no bate-papo qual é a letra. A imunidade celular é a imunidade mais recente da sífilis, sendo altamente eficiente nas formas primária e secundária. Letra B. A imunidade humoral é a primeira imunidade, sendo altamente eficaz já nos primeiros estágios da doença. Letra C. A imunidade celular é a imunidade mais eficiente na sífilis, mas só começa a ser efetiva nos estágios tardios da doença. E letra D. As imunidades celular e humoral são igualmente efetivas em todos os estágios da sífilis. Qual é a correta? Vou passar um tracinho. Podem responder no bate-papo. Sífilis é um tema clássico, né, que geralmente a gente vê de várias formas, a gente vê estudando para a vida, para a prova, a gente vê na pós, na residência, né, então sífilis é um assunto que precisa estar sempre antenado, né, então independente de quem já estudou esse assunto para a prova ou não, é um assunto que a gente tem algum conhecimento, né. Então aqui, né, todo mundo colocando a letra C. Ok, letra C. Então, o que a gente tem de importante de sífilis de imunidade? Bom, por que corrobora essa resposta aí, a questão da imunidade celular, ser a imunidade mais eficiente, sendo que ela só vem nos estágios tardios? Então, uma das coisas que fazem a gente ter certeza disso aqui é o VDRL aumentado nas fases secundárias da doença. Então, a gente sabe que a sífilis tem 3 estágios, né? Depende do paciente, pode ter um só, 2 ou 3, dependendo do tratamento, mas se a gente não tratar, é uma doença que evolui em 3 estágios. Sífilis primária, que é a prima infecção, né? Que o paciente vai ter o contato realmente com o treponema, que a gente vai ter o cancro de inoculação. Nessa fase, eu começo a desenvolver alguma resposta, e a resposta inicial da sífilis é humoral. Então, eu começo a desenvolver uma resposta de anticorpo. Se eu sou contaminado hoje, eu fui infectado pelo treponema, hoje eu tenho um tempo para desenvolver meus anticorpos. Então, eu vou demorar lá pelo menos uns 15 dias para começar a desenvolver sorologia positiva. Quem é a sorologia que se positiva primeiro na sífilis? Quem é o exame? Quem lembra? Campo escuro? Aí, campo escuro é exame direto, pesquisa direta. É. Não, mas o THP. É o meu... É o THP, THPI. É o FTABS. É o Não. FTABS. É? É. Então, o que acontece? A gente tem alguns exames que se positivam em ordem, certo? Então, o exame que se positiva primeiro é o FTABS, só que a gente tem vários exames. A gente tem o hemaglutinação, temos o VDRL, então temos sorologias que são específicas e não específicas. O que é importante para a gente, por exemplo, nas questões de sífilis?
eu preciso me localizar em imunologia. Então, imunologia vai ser desde saber se a imunidade celular, humoral, qual é que é mais importante, quando ela vem, e as sorologias. Então, no caso, quando eu tenho um cancro primário, eu começo sem nada, depois eu começo a fazer anticorpos contra o treponema, que são anticorpos específicos e anticorpos inespecíficos, né? Então, o FTABS é o primeiro a se positivar a partir de 15 dias de contágio. Portanto, se eu tenho um cancro duro e o paciente vai para o consultório e tem uma semana, eu vou esperar que meu exame esteja positivo? Não. Nessas fases da doença, qual é o melhor exame para fazer? O que a colega falou aí, campo escuro, pesquisa do agente, tá? É a pesquisa direta do agente. Eu vou lá e busco o meu agente numa lesão que é cheia de treponema, que é o cancro primário, tá certo? Depois disso, eu começo a produzir anticorpo, e esses anticorpos são produzidos, e aí eu começo a ter as provas sorológicas se positivando. Quando chega lá na fase secundária, se eu não tratei minha sífilis, eu desenvolvo uma forma muito avançada, a ponto de ter treponema circulando. Então, eu tenho uma fase hematogênica da sífilis. Aí eu tenho um monte de treponema, muito anticorpo contra ele, e é a prova de que o anticorpo não é eficaz, a resposta humoral não funciona, porque a doença mais disseminada é a que tem mais alto índice de anticorpo. Então, eu tenho muito anticorpo, porque eu tenho muito antígeno, mas, infelizmente, não serve para conter a doença. Então, eu tenho um pico de VDRL, um pico de outros, né, de outras sorologias, não consegue conter a doença. Se eu não tratar, eu vou diminuir, né, vou entrar nessa fase de latência, e mais para frente eu posso desenvolver a sífilis terciária. E aí sim, na sífilis terciária, eu começo a ter uma resposta mais efetiva que a celular. Então, a resposta celular na sífilis, ela é mais tardia. Então, eu começo com nada, venho para o humoral, fico com o humoral por um bom tempo, VDRL nas alturas, no pico da sífilis secundária, que é resposta humoral, mas quem vai funcionar mesmo na sífilis é quem? É a imunidade. Porra! R$ 1.000 na conta, vamos embora. Então, eu tenho o quê? A imunidade celular mais para frente, que é realmente efetiva, e aí eu tenho lesões de goma, lesões destrutivas da sífilis terciária, porque aí sim é a lesão da resposta celular, tá certo? Então, a frase C, a proposição C, é a frase clássica da imunidade na sífilis, ok? Aqui, quem sou eu? Pode, gente, assim, é só para lembrar do assunto, tá? Então, quem sou eu? O que é isso aí? Opa. Linfogranuloma? Então, um bubão, e uma das coisas que a gente pensa imediatamente, ó, um bubão grandão, inguinal, com essa região, eu penso muito em quem? Né? Linfogranuloma, certo? Então, aí vamos fazer uma questãozinha de linfogranuloma. Vamos passar um tracinho e vamos de novo. Letra A. Então, sobre o linfogranuloma é incorreto. A gente quer a errada. Os sintomas agudos são mais comuns no sexo feminino. B. Complicações tardias são mais comuns no sexo feminino. C. Geralmente é composto de 3 estágios clínicos. E D. Pode permanecer longo tempo mascarado como doença intestinal inflamatória, malignidade coloretal, linfoma ou outra doença sexualmente transmissível ulcerativa do reto. Queremos a incorreta. Letícia Godinho, tô com saudade de você, Lele. Nunca mais eu vi você com a câmera aberta. Tem umas que eu fico de olho. Letra A, letra A. Vamos lá. Quanto mais rapidinho vocês conseguirem responder, mais a gente vê questão. Letra A. A.
Então, a princípio, né, o pessoal está respondendo letra A. Ok, letra A, né? O que que a gente tem que tirar aqui de essencial em linfogranuloma venéreo? Linfogranuloma também, coincidência ou não, ele tem 3 estágios, né? Então, o linfogranuloma é uma doença sexualmente transmissível. Quem é o agente do linfogranuloma? Quem lembra? Aí pode abrir e falar que é mais rapidão. Hã? Clamídia. M. Não, tá errado. Tá certo. Clamídia. Clamídia trachomatis, Lívia? Não lembro. Trachomatis. Clamídia, beleza. Aí quem são os sorotipos? Porque pro TED não basta, tem que ter o sobrenome, tem que ter o nome da família, árvore 1, 2 e genealógica, 3. 2, 3. L1, 2 e 3, 2 e né? Porque a 3. gente sabe que a clamídia está relacionada a tracoma, né? Está relacionada a uretrites, então eu preciso saber quais são os sorotipos, né? Então, L1, 2 e 3, beleza. Aí ela tem 3 estágios, onde o primeiro é o agudo, e o primeiro é mais comum nos homens, por isso que está errado aqui, né? Que é aquele estágio onde o paciente tem realmente uma úlcera fugaz, então começa com uma úlcerazinha bem fugaz, que nem todo paciente tem. Depois o paciente tem os gânglios aumentados, aí ele tem umas linfadenites. E aí o paciente tem sintomas mais agudos, pode ter algum uretrite, né, alguns sintomas locais, até proctite, uma série de sintomas mais agudos, onde a maioria dos homens meio que terminam por aí, tá? Aí nas mulheres, elas têm esse sintoma, sim, mas muitas vezes a mulher até fica meio obscura, aquele quadro mais insidioso, e ela já aparece com complicação. Então, as complicações tardias, elas são típicas das mulheres. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter aquele, como é o nome daquele quadro bizarro nas mulheres, que tem, como se fossem elefantias da região genital? Quem lembra? Quem lembra desse Não é nome? É o nome Xiomene, clássico. não, né? Estiomene, é estiomene, tá? Então, as mulheres podem ter estiomene, que é o quadro mais bizarro, né, que tem, mas podem ter várias complicações. Então, áreas cicatriciais, né, bridas, uma série de complicações que o paciente tem, inclusive dispauremia, né, problemas, inclusive, de fertilidade, tudo de complicação crônica dessas doenças, em específico aqui linfogranuloma, certo? Do homem pode acontecer? Pode, mas é menos comum. Geralmente é composta de 3 estágios, então estaria certo, né? E o terceiro estágio seria aquele estágio já de bem, né, de complicações, já sequelas gravíssimas, né? Então, o paciente já tem aquela sequela, que ele já tem complicações que tem aqueles quadros da Estiomene, né, do estágio final, na verdade. E o paciente tem sequelas e, geralmente, o homem ele não vai chegar até esse estágio. É muito raro o homem chegar até o estágio final do linfogranuloma. Você vai encontrar, vai. Como é o nome de um pênis que o homem tem esse estágio final com complicação? Saxofone. Né? Ou em chifre de carneiro. Essa é a complicação grave final aí desses pacientes, mas não é o comum, tá certo? Então, os estágios têm aquela úlcerazinha fugaz, que o paciente tem um quadro bem típico, né? Com as complicações geralmente agudas, depois as complicações mais crônicas e os estágios mais avançados, né? De estágios finais aí de complicação linfática. E pode permanecer por longo tempo, sim. Tem diagnóstico diferencial, inclusive ela é uma doença que está associada a homens que fazem sexo com outros homens, né? Então, proctite, pacientes que têm sangramento retal, tem mesmo, tudo isso é importante investigar linfogranuloma. É uma doença que cai, tem bastante detalhezinho em relação a homem, mulher, homens que fazem sexo com outros homens, tá certo? Então, vale a pena a gente olhar com calma. Tem um sinal também, que é um sinal que passa entre os gânglios da região inguinal. Que sinal é esse? Quem lembra? Canaleta. Sinal da canaleta ou suco de Grenblat, que o paciente tem os aumentos de gânglios e aí o suco passa ali. Então, fica como se fosse o gânglio, deixa eu ver se esse está um pouco, como se fosse um gânglio com a canaletazinha, né, entre eles, ok? Então, linfogranuloma venéreo, uma boa pedida para a prova, certo? Bora. Isso aqui, quem sou eu? Púrpura palpável. Púrpura palpável. Muito bem. Eu posso afirmar mais do que isso por uma foto? Não. Afirmar? Não.
Eu posso inferir que diante do quadro, diante da foto, eu posso estar diante de uma Vasculite. vasculite, que é a causa mais comum de púrpura palpável. Como é que eu sei que é púrpura palpável? Bom, eu não estou palpando, mas a gente percebe que tem um certo relevo às lesões. Então, eu vou inferir que é palpável, tá? Ok, então, diante disso, vamos ver a questão de vasculite leucocitoclástica. Letra A gente quer a incorreta. Letra A. A pressão hidrostática predominando em áreas pendentes do corpo e o fluxo sanguíneo turbulento na circulação terminal da pele favorece um depósito de imunocomplexo. Letra B. A ativação do sistema fibrinolítico está associada às fases iniciais da doença e à fase de hipercoagulabilidade, as fases mais tardias da doença. C. Estão relacionadas à reação de Jelinek tipo 3 com formação de imunocomplexos. E D. A imunofluorescência é positiva em 50% dos casos, com predomínio de IgG na púrpura de Enoch-Schönlein. Queremos a incorreta. Para quem não é aluno nosso também, gente, a gente tem algumas aulas que estão disponíveis no YouTube, tá? Gratuitas. Entre elas, tem uma aula de vasculite, que é uma aula longa, mas é uma aula, assim, bem detalhada, tá certo? Tem aula de lúpus, tem uma aula de sífilis, uma aula de hanseníase, tá certo? Então, quem tiver interesse também, quiser assistir, quiser conhecer, está disponível no nosso canal do YouTube, certo? Dermatoarte. Ok, letra D. Bom, uma questão considerada fácil, né? Por que ela é considerada fácil? Pela letra D mesmo, não é isso? As outras, nem todo mundo vai estar lembrado disso, mas a questão D é uma questão que a gente lembra que púrpura de Enoch-Schönlein é chamada de quê? Como é outro nome dela, que é o nome mais atual, inclusive? É o nome da Enoch-Schönlein atual. Cadê vocês? Vamos lá, tem muita gente aí, estão muito tímidos, viu? É púrpura por IgA, vasculite por Púrpura IgA. por IgA e vasculite por IgA, tá certo? Então, naturalmente, não tem um IgG. Ok, por IgA, né, o pessoal está falando aí. Beleza, letra A, super corretinha, está descrevendo quais são os fatores importantes que contribuem para a lesão C nas áreas pendentes do corpo. Né? A gente tem aquela história de ativação do sistema fibrinolítico, porque o fluxo natural do sangue é fluido. Então, não quero coagular meu sangue. Então, eu deixo o sistema fibrinolítico ativo no início do processo, mas quando eu tenho um extravasamento importante do meu sangue, por conta da minha destruição, minha necrose do vaso, eu preciso mudar isso aí. Eu preciso fazer com que o meu sangue se mantenha no vaso, e aí eu altero o meu estado para a hipercoagulabilidade nas fases tardias, né? Jelinek tipo 3, ok, formação de imunocomplexo. Como é o outro nome dessa reação aqui? Reação do tipo? Artus. Do tipo Artus, ok? Artus. Pode cair na prova como tipo Artus, pode cair como Jelinek tipo 3 e pode cair associada a imunocomplexo, ok? Então, questão de vasculite, mas questão tranquila. Quem sou eu? Granuloma glúteo infantil. Oi? Seu edema. Granuloma glúteo infantil. Então, a princípio, tá mais, eu tô vendo uma lesão mais as perninhas, né? Apesar de estar querendo mostrar o bumbum de fraldinha, a fraldinha tá tapando aí, né? E edema aí? Hemorrágico, edema agudo hemorrágico lactente. Então, pronto. Esse é um quadro de edema agudo hemorrágico lactente, tá certo? Ah, eu tenho a obrigação de só olhar uma foto e saber? Não, gente, tá? Isso aqui é só para a gente pontuar um pouquinho e figurar, né? Deixar a aula com mais, né? Um pouquinho mais interessante. Então, aqui é uma fotinha de um bebê com edema agudo hemorrágico lactente, que é uma vasculite, certo? E aqui a gente tem uma outra questão de vasculite. Já teve prova do TED que caíram 3 questões de vasculite. 3. E se vocês forem olhar as questões de prova, vocês vão ver que os assuntos meio que se repetem, certo? Então, tem questão que você pensa até que, poxa, a mesma, não é. Mas são mais ou menos os mesmos assuntos, as coisas que eles cobram, tá certo? Então, vamos lá. Letra A, a gente quer a correta.
Letra A. O edema agudo hemorrágico do lactente acomete crianças abaixo de 2 anos de idade. Possui acometimento sistêmico e prognóstico potencialmente fatal em 60% dos casos. Letra B. Os achados dermatológicos de livedo reticular, nódulos subcutâneos e úlceras predominam nas vasculites cutâneas de pequenos vasos. Letra C. As vasculites ANCA positivas costumam ter em comum o acometimento clássico pulmão-rim. E letra D. O eritema elevado de Utino predomina no sexo masculino, tem associação com infecções estreptocócicas, HIV e gamopatias monoclonais por IgA. Queremos a correta. Então, a maioria está aí, letra C, né? Essa questão é uma questão considerada moderada, né? De facilidade intermediária, né? E uma das coisas que a gente realmente aqui precisa saber é ANCA. Então, as vasculites ANCA, eles gostam desse tema. Então, dentro das vasculites, tem alguns que eles adoram colocar. Crioglobulinemias. As vasculites, né, associadas às crioglobulinemias. As vasculites ANCA positiva, Enox Online, tá? Elas são muito recorrentes. Então, preciso saber tudo dessas doenças. Então, o que é que está errado aqui na primeira? Vamos lá, podem abrir e falar. Vamos lá. Não é fatal, né? É um quadro... Prognóstico ruim e fatal, né? É. Então, é um quadro benigno, que na maioria das vezes, inclusive, a criança nem tem grandes sintomas sistêmicos. Então, tem febre, que faz parte da tríade. A gente tem uma tríade do edema agudo hemorrágico. O que é que eu tenho de tríade? Tríade do edema agudo. Vamos lá. Febre. Cutânea, né? Febre. O que mais que a gente tem? As extremidades. Adoro extremidade. Edema, eritema de extremidade e púrpura. Tá? Então, a gente tem uma tríadezinha de edema agudo hemorrágico. E, geralmente, é uma doença o quê? De bom prognóstico. Ela é uma doença benigna. Raríssimos casos a gente tem uma evolução complicada, certo? Então, está totalmente errada a questão do prognóstico. Os achados dermatológicos aqui, letra B, o que é que está errado aqui? Elas são de predominância de médios vasos. Médio vaso. Então, para eu ter um comprometimento de livedo reticular, nódulo e úlcera, geralmente meus vasos, eles são maiores. Eu tenho uma irrigação maior daquele vaso comprometido. Então, são típicos de médios vasos. As vasculites ANCA positivas são clássicas pulmão-rim, né? Então, tá ok. E eritema elevado de Utino, por que está errado aqui? É uma frase bonita dessa. Gamopatias monoclonais por IgA. E aí? Mulher também, sexo feminino. Na verdade, mais em mulher. A única coisa que está errada aqui é mulher, tá? Pensei que fosse por IgG. O resto está certo. Você tem IgG, pode ter IgA também, tá certo? Tá. Mas o que está errado mesmo é sexo masculino, que ela é típica do sexo feminino, tá? Então, associação, cuidado. Porque a associação vai ter com um monte de coisa. Até porque ele não fala associação causal, certo? Então, na prova eles gostam de falar isso. Tem associação. Aí, se você encontrar, às vezes na literatura você encontra um caso que tem associação. Pronto, já validou, certo? Então, quando é associação, é um negócio bem... que você tenha bem flexibilidade de fazer a questão. Agora, predominar, não. Porque predominar, eu estou dizendo que a maioria dos casos é nesse tipo de paciente. Tudo bem? Então, aqui é sexo feminino. Ok. Beleza, muito bom. E aqui, olhando para essa fotinha, o que é que eu posso inferir? Pênfigos. Pênfigos, tá? Eu tenho um padrão de rede, um padrão intercelular, o favo de mel de imunofluorescência. Ponto. Eu só posso dizer que isso aqui pertence ao grupo dos pênfigos, que são doenças acantolíticas, tá? Se aqui tem um perfil de imunoglobulina, se é IgA, se é IgG, se é C3, é outra coisa. Mas eu posso inferir aqui que é grupo dos pênfigos, tá bom? Ok. Isso pode ser pênfigo por IgA, pênfigo paraneoplásico, pode ser pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, tudo isso. Beleza? Ok. Então, vamos para uma questão de dermatoses bolhosas autoimunes e a opção incorreta.
Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Ok? Ritmo tá bom? Sim, Tranquilo? tá. Então, vamos lá. No curso, gente, é mais tranquilo, tá? É porque a gente vai, e as questões são diferentes. Então, aqui vocês podem ter questões que já fizeram, porque tem questão de prova aqui também. Então, no curso, vocês não vão ter questão que já fizeram. Quando tiver de questão de prova, um caso excepcional, eu vou pontuar, tipo uma questão carro-chefe. Eu vou mostrar como é que funciona, como é que é a questão da prova, e a gente vai ter um monte de questão inédita, tá certo? Então, não vai ter essa questão de ter déjà vu com questão, nada disso. Então, letra A gente quer a incorreta. A acantólise é um achado característico das dermatoses bolhosas autoimunes intraepidérmicas devido aos alvos antigênicos localizados em estruturas de ligação entre queratinócitos. Letra B. A imunofluorescência de todas as formas de pênfigo são indistinguíveis com aspecto em favo de mel e IgG intercelular. C. A histopatologia de predomínio de infiltrado neutrofílico e bolhas subepidérmicas caracteriza as seguintes bolhosas: dermatite herpetiforme, IgA linear e lúpus bolhoso. E D, pela técnica de salt split skin, a pele se cliva na altura da lâmina lusta, na zona membrana basal, e a fluorescência do pempigode bolhoso se dá no lado epidérmico da bolha clivada. Então, incorreta. A gente estuda em bolhosas, viu? Bolhosas é um assunto que cai, mas cai assim com vontade. Cai na teórica, cai na prática, cai na vida. Bolhosa, gente, é o que há. Letra B. Letra B. A maioria aí, né, com a questão, com a letra B. Ok. Letra B. Beleza. O que é que está errado na letra B? Todas as formas são indistinguíveis e IgG? Não, Então, o que é exatamente que está errado aqui? é todas. IgG intercelular. Todas. GG. E IgG. Porque, na verdade, se eu dissesse assim, todas são indistinguíveis com aspecto em favo de mel. Tá certo. Aí tá certo, é. Ponto, Ponto. estava certo. Daria certo, tá? A questão aqui que dá o erro da questão é que ele coloca que todas são IgG e a gente tem um perfil por IgA, certo? Fora isso, estaria certinho. O resto tudo ok, bonitinho, né? A gente vai ver bastante esse de bolhosa, muita questão de bolhosa a gente vai fazer. Ok, quem sou eu? É um padrão Psoríase? psoriasis, né? Pode ser uma psoríase. Psoríase. Então, Ou padrão psoriasiforme. beleza, então eu tenho o quê? Uma hiperqueratose, né? Que parece que tem paraqueratose. Aí a gente tem um aumento da camada espinhosa, eu vou chamar de acantose, que é regular, porque a gente tem aumento ou fusão de cristas, umas cristas mais rombas e fundidas. Então, fusão de crista, um padrão de acantose regular psoriasiforme. Ok. Aí a gente tem, ó, o que é isso aqui? Que essa papila está chegando bem pertinho aqui. Adelgaçamento do epiderme com alongamento de crista. Adelgaçamento, exatamente, adelgaçamento da epiderme suprapapilar, certo? É isso aqui, ó, que dá a nossa dica do ovário sangrante. Quando a gente faz aquele examezinho, né, que a gente tira aquelas escamas, a gente tira a escama e rapidamente a gente chega na derme cheia de vaso. E aí a gente tem ectasia vascular, ó, o tamanho desses vasos, ectasia vascular. Então a gente tem um quadro de psoríase, certo? Poderia ser psoriasiforme? Poderia, mas com esse adelgaçamento aqui, ó, a gente pode, né, ficar mais confortável que pode ser psoríase. Aí a psoríase ainda pode ter um monte de neutrófilo aqui na camada córnea, que eu chamo de quê? Pústulas, Microabscesso de... microabscesso de É. murro. De murro. E se for um monte de pústula, de um monte de neutrófilo aqui dentro da epiderme? Espongiforme de Kogoj. Pústula de Kogoj. Elas são exclusivas de algum tipo de psoríase? Não, Não. Não. Elas são mais comuns em que tipo de psoríase? Pustulosas. Na psoríase pustulosa, mas a gente sabe que pode acontecer em outras formas de psoríase, tá?
E quem é a língua que pode ter esse padrão de biópsia, de anátomo patológico? Que língua é essa? Geográfico. Geográfico. Tá? A língua geográfica, quando biopsiada, ela pode ter o padrão de psoríase pustulosa, tá certo? Ok, então vamos para a questão de psoríase. Com relação à psoríase, podemos afirmar que, letra A, trata-se de doença poligênica, cujo fator desencadeante ainda não foi identificado. Letra B, cerca de 30% dos pacientes possuem doença leve. Letra C, é bem prevalente em pacientes orientais, chineses e japoneses. E letra D, o tratamento com corticoides orais é indicado em todas as formas de psoríase. Essa é para doer a alma, né? Essa aí é para infartar, né? Então, queremos a correta, né? A Nádia está em dúvida aí. Mas, Nádia, você está com a prova na mão. Você tem que entregar. Você não vai, então você vai anular. Você vai ter que escolher A ou B. Vê seu feeling aí. Ok, vamos lá, gente. Quem está aí, vamos procurar responder, porque quanto mais vocês respondem, mais é importante por alguns motivos. Primeiro, para vocês mesmo. Segundo, que é interessante que eu tenho meio que um diagnóstico. Então, isso ajuda a gente, por exemplo, na hora que a gente for formular as questões, né, na hora que eu for trabalhar mais, por exemplo, eu percebo em que assuntos, ou por exemplo, isso é bom para um diagnóstico, que vale a pena a gente trabalhar um pouco mais, tá bom? Então, vale a pena vocês responderem, mesmo que não tenha certeza, não sei se eu tenho certeza, procurem responder por vocês. Então, às vezes você vê um monte de letra assim, nem olhem um bate-papo, eu sugiro que vocês só olhem um bate-papo quando vocês forem colocar a sua letrinha, né, para não ser influenciado. Ok, então podemos afirmar que a maioria colocou A, então se a maioria colocou A, vamos ver o que estaria de errado nas outras. Letra B, por que cerca de 30% dos pacientes possuem doença leve está errado? É uma quantidade maior, né? Eu acho que é mais. E aí? E esse achar para a prova? Tá bom? Ou eu tenho que saber? Tem que saber. Para essa questão, tudo bem, mas e aí? Que quantidade é essa de pacientes que têm doença leve? Na literatura fala mais de 70%, tá? É a maioria. A maioria dos pacientes de psoríase vão ter doença leve e a maioria esmagadora leve a moderada, tá certo? Então, poucos doentes vão ter psoríase grave, psoríase moderada grave, que são aquelas que a gente trata, né? Porque nós estamos, por exemplo, nós que trabalhamos com dermato, nós somos viés, né? Então, nós somos as referências. Então, para a gente tem muita psoríase grave, mas o contexto da quantidade de psoríase é muito menos, tá? Então, psoríase, de uma forma geral, é doença leve. Então, tá errado. É bem prevalente em pacientes orientais, chineses e japoneses. Por que tá errado? Não é típico dos Nunca vi chineses? um japonês. Mas em caucasiano, É mais do que o É universal, né? Ela é E ela tem uma universal. prevalência em países distantes da linha do Equador. A linha do Equador. Isso aí. E essa letra D, por que tá errada? Pô, Pra mim, corticoide não oral está para indicado. psoriase. não está Corticoide indicado. oral. Gente, Só corticoide oral. como? É assim que você deveria encontrar. Oi? Porque é assim que você encontra os pacientes, cheios de corticoide, não é assim que você Menina, e é encontra. mesmo, viu? E é mesmo, né? Paciente de psoríase vem feliz da vida, doutora, eu só melhoro com essa injeção. Aí quando você vai olhar, eu já tive paciente onde eu tenho muita dificuldade, porque eles começam, aí você tira, né, com calma, é todo um processo para você tirar um corticoide desse, para não fazer uma psoríase pustulosa, uma funzubuche. Aí, quando você está conseguindo devagarzinho, que você está usando o metrexate alguma coisa, que ele piora um pouco ainda no processo, ele vai para o e fala assim, doutora, eu não consegui esperar.
eu melhorei muito, essa medicação é que me melhora. E aí é um processo, viu, gente? É um processo para tirar. Então, nem pensar corticóide oral, né? Porque a gente sabe que tem um risco, não é do corticóide, é do rebote, certo? É o rebote, quando você tira, o paciente faz psoríase grave, né? Ok. E aqui, olhando para essa fotinha, eu penso em quem? Dermatomiosite. Dermatomiosite, localização, B do parece Charlie. ser exposta, né? Não, O que mais? Com o sinal do Charlie, o que mais? Vamos olhar direitinho as pústula, lesões Lívia. elementares? Vamos lá. Isso é Vamos olhar de pústula, perto Lívia. aqui, ó. Parece Pois é. púrpura. Não, se eu palpar isso aqui é áspero. Mas isso é uma Pápula, pústula. pústula? Eu estou na dúvida, não estou conseguindo Não é ver. pústula. Pápula, Não é Então, é uma pústula. liquenificação? É áspero. Se você palpar isso aqui, ó, você vai sentir uma aspereza. A lesão elementar é pápula hiperqueratósica. Mais do que isso, eu vou entregar. Hã? Se é pápula queratósica, é liquenificação. E aí, quem dá mais? Quem é que gosta de dar pápula hiperqueratose em região de colo? Fernanda Alvim colocou aí, ó. Falaram da Rie. Darie, tá? Só tem só um Rzinho, Darie, certo? Então, aqui, tudo bem. Ah, eu tenho que adivinhar isso aqui? Não, gente, eu tô só puxando vocês, né, para a gente exercitar outras formas de diagnóstico. Aqui é morfologia e topografia. Pápula queratósica é a lesão elementar de Darie, de Grover, tá certo? É lesão elementar também das perfurantes, tudo bem? Então, aqui não é pústula. Eu avisei a vocês, porque uma foto assim, né, a gente pode ter uma visão que não é exatamente, né, o que parece. Então, beleza, Darie. Ok, gosta de área fotoexposta, gosta de área seborreica, Darie. Darie é uma doença, vamos lá, vamos ver o que tem de Darie aqui. Então, a gente quer a correta, a incorreta, né? A falsa. Letra A, apresenta remissão espontânea. Letra B, é devido à mutação no gene ATP2A2, levando à disfunção no transporte de cálcio. Letra C, pico de início de ação das manifestações se dá na adolescência, entre 11 e 15 anos de idade. E letra D, a histologia típica mostra disqueratose com formação de corpos redondos e grãos, acantólise suprabasal, levando à formação de fendas ou lacunas suprabasais. Queremos a, deixa eu ver, incorreta. Toda hora, gente, eu quando fiz prova, e quando eu faço prova, eu tenho que olhar 10 vezes se quer a correta ou incorreta, tá? Porque eu fico assim, ai meu Deus, será que é a correta? Tem um problema. Então... Quando vocês falaram, gente, ali dermatomiosite na foto, a topografia é um bom diagnóstico de dermatomiosite, mas a morfologia não, tá certo? Então, quando a gente vai pensar no diagnóstico, aí eu trabalho muito isso no ambulatório virtual, né? A gente pensa pela morfologia, pela topografia e depois pela história clínica, né? Então, topografia ali, ok, sinal do Charlie, colo, né? Eu vou pensar ali em doenças até de áreas fotoexpostas, mas a morfologia de dermatomiosite são eritemas, às vezes eritema violáceo, né? Então, geralmente não é pápula ceratósica como lesão elementar, né? A, D. Então, vamos lá. Então, a gente quer incorreta, alguns colocaram A, outros colocaram D. Então, quem colocou A é porque considerou a A incorreta. Então, por que seria incorreta a letra A? Porque eu acho que não tem remissão. Porque ela não espontânea. remite. Ela não tem gente espontaneamente. Não remite espontaneamente. Letra B ninguém colocou, letra C também não, letra D. Por que estaria incorreta quem colocou a letra D? É quem incomodou vocês? Esses grãos, Esses grãos. Incomodou vocês, esses grãos aqui. Ok. Não apresenta remissão espontânea. Como é a história clássica de Darie?
Daria uma genodermatose que tem mutação clássica nesse gene aqui, ó, ATP2A2, que é um gene que ele vai ajudar no transporte de cálcio. Ele mexe com a bomba cálcio-ATPase, tá? Então, esse gene, quando ele é mutado, você tem essa dificuldade, você tem uma disqueratose. O que é disqueratose? É uma queratinização prematura do queratinócito, individualizada. Então, imagine que a gente tem nossos queratinócitos basais que vão, aos poucos, ó, mudando de camada até chegar lá em cima na granulosa, que sofre o processo de queratinização através dos grãos de queratealina e todos os componentes que a gente tem, né? Até se transformar na camada córnea. Isso é o processo de queratinização. Quando eu falo desqueratinização, é que eu tenho a queratinização prematura individual. Então, alguns queratinócitos, eles se queratinizam precocemente e sozinhos. Então, vocês vão encontrar queratinócitos prematuros, queratinizados no meio da epiderme, né? Vão encontrar lá em cima na camada córnea, que são os grãos e os corpos redondos. Então, o corpo redondo é o queratinócito que se queratinizou prematuramente, que está onde? Dentro da epiderme. Os grãos são os queratinócitos que se queratinizaram prematuramente, estão aonde? Na camada córnea, tá? Então, eles são individualizados. Então, ela é uma disceratose. Ela é uma doença disceratótica acantolítica, porque eu separo os meus queratinócitos, tá certo? Então, ela é uma doença que é típica, como ela é uma genodermatose, ela é uma doença que está associada, ela é autossômica dominante, você vai ter uma associação, né, um início de sintomas na adolescência, é o mais comum, e o paciente vai apresentar lesão típica em área seborreica, que é a área exposta. Então, ele gosta muito de colo, Darie gosta de área seborreica, então gosta debaixo da mama, certo? Gosta nessa região aqui, ó, entre, né, os peitos, gosta da região de face, certo? Gosta da região de dorso. Darie tem uma lesão patognomônica de unha. Quem é a lesão patognomônica de Darie? Eita. Aquela que na parte distal da unha, eu não lembro. Vamos ver. É um entalhe Em V. tá? É um entalhe em V. É patognomônica de Darie. Tem eritroníquia, tá? Tem outras alterações. Então, Darie é uma doença que cai bastante na prova. Muito, tá? Cai a histopatologia, cai se é doença genética, qual é o defeito, cai tudo de Darie, certo? E ela vai ter um diagnóstico diferencial com doença de Grover, certo? Que é uma doença que vai ser em outro capítulo, mas também é uma disceratótica, só que ela é adquirida. Essa aqui é genética, essa é genodermatose, tá bom? A gente vai fazer até uns 17h15, 17h20, porque a gente demorou um pouquinho para começar, tá bom? E se não, não sou eu, né? Para quem me conhece sabe que acabar um aula no horário, para mim, começar, beleza, mas acabar não tem graça. Para mim, não vale. Eu tenho que manter a tradição. Então, vamos lá. Quem sou eu? Suíte. Pode ser suíte. Suíte. Algum outro diagnóstico que vocês pensam aí? Ele tem uma polimorfo. Ele tem um polimorfo, suíte, mas a gente baixa o olho e a impressão que dá é que é lesão de suíte, né? Como é que eu vou descrever aqui? Então, o paciente tem lesões, né? São, placas com áreas de pápulas e lesões que aí eu vou chamar de pseudovesiculoses. Eu estou falando isso porque eu sei que é suíte, tá? Nem sempre eu consigo, com essa foto, esse tamanho, dizer que é pseudovesícula ou vesícula verdadeira, né? Qual é a diferença de vesícula para pseudovesícula, no caso de suíte aí? Ser epidérmica, né? A vesícula verdadeira é epidérmica, né? Então, uma vesícula verdadeira, ela é uma espongiose que tem tanto edema intercelular que forma uma vesícula. A pseudovesiculação é um edema na derme. É um edema tão grande na derme que ele acaba empurrando, né? E sendo realmente, assim, visível na pele e você pensa que é uma vesícula, mas na verdade ele vem da derme, certo? Então, chama pseudovesiculação. Então, aqui é uma lesão clássica de suíte mesmo. Então, vamos ver uma questão sobre dermatoses neutrofílicas. Letra A. E queremos a correta. A síndrome de Suíte está classificada no grupo 3, formas profundas e hipodérmicas. Letra B. A pustulose subcórnea de Sneddon-Wilson predomina em jovens do sexo masculino, caracterizada por lesões pustulares flácidas do tipo meio a meio.
Letra C. A pustulose exantemática aguda e generalizada pode demonstrar na sua histopatologia pústulas tanto subcórneas quanto aqui está errado, é intraepidérmica, tá? Eu esqueci de consertar isso aqui, intraepidérmicas. E letra D, a piostomatite vegetante é um tipo de pioderma gangrenoso associado a doenças hematológicas e neoplasias. Eu acho que eu consertei no slide anterior. No slide posterior, eu coloco aqui epidérmicas, que eu lembro que eu consertei, acho que é porque eu tinha duplicado e não consertei na outra. Então, vou consertar aqui para ficar tudo certinho. Aqui são quanto intraepidérmicas e aqui pioderma vegetante. Certo? Queremos a correta. Letra C. Letra C. Vamos lá, quero a galera respondendo aí. C. Então, vamos ver. Se a gente quer a correta, vamos buscar o que está de errado nas outras. Letra A. Por que a letra A está errada? Porque é do grupo 2. Então, switch é do grupo 2, que é um grupo de quê? Formas o quê? Dérmicas. Formas dérmicas. Ok. Então, quem é do grupo 3? Quem é o clássico do grupo 3? É o pioderma gangrenoso, né? Pioderma. É o representante clássico do grupo 3, que seriam formas profundas hipodérmicas, tá certo? Isso é caracterizado pela lesão histopatológica. O que é que eu acho no AP? Switch é aquela doença que eu tenho, que é o mar de neutrófilo na derme, a derme mais superficial, a derme mais papilar. Então, ela é classificada em forma dérmica. Pioderma, eu tenho um monte de neutrófilo, mas é neutrófilo mais profundo. Eu chego em derme reticular e hipoderme. Então, aqui é decorrente das localizações das alterações histopatológicas que eu encontro, tá? Essa é uma classificação que tem no Belda. Por que está errado, então, se a gente quer a correta e a correta vocês colocaram a letra C, por que a B está errada? Tão bonitinha essa bússola meio a meio. Sexo feminino tem que ser. Sexo feminino. Por quê? Quem são esse grupo aí é relacionado com sexo feminino, né? Então, eu tenho a maioria das neutrofílicas, elas gostam das mulheres. Quem é a neutrofílica que eu penso em homem? De cara. BC. Ai, gente, que orgulho. Ok. Olivia, doença mas de aí BC. jovens também estaria errado, né? Seriam mulheres de 30 a 50 anos. Pô, 30, 50 anos não é jovem, Ju? Para. Jovens. Eu tô no meio do caminho, entendeu? Eu Meio vou jovem, meio contestar. velho. Protesto que para mim tá certo que é jovem. Acabou, tá resolvido. Gente, Pede que resolva. agora, tia. Também. Banca da SBD, tudo acima dos 50, vai falar o quê? Esse é o fato da minha vida. Tá bom, eu vou liberar, porque é TED. Se fosse Só para vida, prova, só para prova, não é para vida, não. é É adulto. 40 ou 50 anos, né? Né, do Will? Tá? Acima dos 40 anos. Ok, tudo bem. A contragosto. Vamos lá, então a C vocês colocaram que tá certa. E a letra D, por que tá errada? Porque não é a vegetante. Vegetante é a melhor forma. Vegetante é ótimo, né? Se quiser um vegetante bioderma, vegetante, né? Vamos ter o vegetante. E o que ele está associado se tiver uma alteração sistêmica associada aqui? A piostomatite vegetante tem associação com doença inflamatória intestinal. Piostomatite, mas e o pioderma vegetante? Ah, doença renal. Doença renal. Muito Eu bem. entendi essa resposta. É Como porque foi? aqui é o Por que a D tá seguinte, errada? na verdade eu troquei e coloquei na outra, é porque eu não coloquei nos dois. Então eu estou respondendo de acordo com o que eu tinha feito, que eu coloquei o pioderma vegetante, tá? Então o pioderma vegetante é aquela forma que é a melhor, é o mais benigno, é o do bem, e ele tem associação com apenas uma alteração sistêmica, que seria o quê? O paciente com doença renal, né? Fora isso, ele geralmente tem associação com nada, certo? Ele é Então, feio, o mais mas é do tranquilo. bem. Ele é feio, mas é do bem. Isso é comum, né? Então, ok.
E aqui está tudo bonitinho, tudo certinho. Quem é dessas doenças que não pode ter pústula intraepidérmica? Que já perde. Né, do Wilkinson. Wilkinson. A pustulose subcórnea, doença Sneddon-Wilkinson, só pode ter pústula subcórnea, certo? Ok, muito bom. E essa mãozinha aqui bonitinha, quem é? Granuloma anular. Poderiam ser outras coisas. Morfologia, placas que geralmente são constituídas de pápulas, né, que formam um arranjo anular, e aí eu penso em granuloma anular, mas claro que diagnóstico diferencial aí, sarcoidose, hanseníase tuberculoide, né, são as doenças clássicas que fazem diagnóstico diferencial. Ok. Então, vamos ver uma questãozinha aqui de granuloma anular. Queremos a incorreta. Letra A. O granuloma anular é dermatose incomum, com múltiplas variantes, sendo as formas subcutâneas e perfurantes mais comuns em crianças. Letra B. A forma eritematosa se constitui de pápulas avermelhadas que confluem, formando anéis hipercrômicos com evolução centrífuga predominando em idosos. Letra C. O granuloma anular invisível é formado de pápulas de difícil visualização, que fica mais aparente à lâmpada de Wood. E D. Apresentam padrões histopatológicos distintos, como intersticial, necrobiótico e sarcoídeo. Queremos a incorreta. E... Lívia danadinha. Tem que manter minha fama de mal. Eu tô me sentindo insegura aqui, eu não botei nada, porque tá todo mundo botando a C, mas eu acho que é pegadinha. Então, você acha o quê? Veja o que você acha e coloque. Você lembra que na prova não vai ter ninguém colocando a resposta para você seguir. Não vai ter jeito, então. Gente, independente do nosso curso, né, o curso que a gente está fazendo, eu vou fazer um simulado aberto, tá certo? Então, vocês podem ir avisando aí seus colegas, vou fazer um simulado aberto, vou abrir inscrição, tá certo? Para fazer um simulado aberto, e vai ser um simulado também que a gente vai seguir os critérios da prova, tá bom? Então, vai ser um simulado, vão ter as regras, que vai ter que estar com a câmera aberta, tudo isso, tá? Então, a gente vai ter o simulado do nosso curso, independente, para quem faz o curso, mas eu vou fazer um simulado aberto. Certo? Então, quem quiser inscrever, a gente daqui a pouco vai abrir inscrição e para a gente poder exercitar. Então, questões também diferentes, questões novas, né? Mas, assim, com a pressão da prova. Então, câmera aberta, reclamando, se estiverem mexendo, olhando para o lado, tá bom? Então, vai ser a vida como ela é. É uma boa chance de, né, de se familiarizar aí com as coisas, tá bom? Letra C e letra A, não é isso? Então, vamos lá. O que é que quem colocou incorreta a letra A? O que é que incomodou vocês aí? O que é que está errado na letra A? Eu acho que não é mais comum em crianças. Que não é mais comum em criança. E não é incomum. E você achou que não é dermatose incomum. Beleza. E deixa eu ver, o resto colocou letra C. O que é que está errado na letra C? Não é granuloma anular, é líquen plano. Líquen plano. A gente tem um líquen plano chamado líquen plano invisível, que é exatamente Você tá muda, Juliana. Tá? Então, aqui, ó, eu coloquei... Desculpa. E aí, Ju? Você queria Não, falar? é que eu falei que... Não, é justamente isso que eu estava falando, que a luz de Wood, você vai ver o líquen plano invisível. E o granuloma anular, você precisa de uma fonte de luz também, mas não a luz de Wood, que é a luz normal. Você tem que incidir no ângulo de 45 graus, para você melhorar a visualização. E o nome dele é como? Granuloma o quê? Anular invisível. Não. Tem outro nome. Não é invisível o nome. O invisível é o líquen plano invisível. Tem um outro nome que eu lembro já. Não lembro se é papuloso. Agora me fugiu a memória. Aqui. Confere se é papuloso.
Mas é um granuloma anular, não é invisível. Não existe a forma clínica de granuloma anular invisível, tá certo? É o Esse aqui papuloso. é papuloso, né? O papuloso, O né? papuloso, que é um granuloma anular, que ele é mais facilmente visualizado à luz normal, incidida a 45 graus. É isso aí que você falou. É luz Só o nome que é polarizada, né? Luz Oi? polarizada é diferente ou é essa luz polarizada? Não, não é luz polarizada, não. Uma é luz normal e a outra é luz de UD. Luz polarizada a gente vai ver lá nos cabelinhos, por exemplo, quando a gente vê as rabos de tigre, não sei o que, aí a gente tem umas coisas que a gente precisa da visualização à luz polarizada, certo? Mas esse granuloma anular é incomum. É dermatose incomum. Vocês lembram que, e aí o pessoal do extensivo falar, você lembra que eu falei na aula, que eu falei assim, eu particularmente vejo muito granuloma anular, mas na prova tá lá descrito, tá lá na aula, que é incomum, é raro, então a gente tem que aceitar. E sabemos que nós somos referência. Então, para a gente vê muito granuloma anular, mas porque vai para o dermato. Mas se você for olhar no contexto todo, não é uma doença comum, tudo bem? É uma doença que lá no livro está dizendo incomum, ok? Se tivesse escrito, qual? O resto tá correto, então, né? Ela é incomum, aqui tudo certo. As formas subcutâneas e perfurantes são típicas da criança, que é aquela perfurante, ó, no dorso da mão, e as formas subcutâneas. São típicas de criança, porque granuloma anular é doença de que faixa etária? De uma forma geral. Jovem. De adultos Gente jovens, jovem, Lívia. adolescente, adulto jovem, tá certo? Se eu Nossa. vejo granuloma anular num paciente mais velho, paciente adulto mais Tem velho, que pensar em neoplasia. neoplasia, quem é a doença que é associada também? Doença inflamatória intestinal. Pode acontecer, mas quem é a outra doença que eu penso HIV? imediatamente? HIV se Não for em é, que área? HIV tem, mas em que área? Actínico. Áreas expostas. Então, granuloma anular, eu tenho 3 associações fortes em adultos. Diabetes, tá? Diabetes, eu sempre tenho que investigar diabetes em paciente adulto com granuloma anular. Outra coisa é neoplasia em paciente mais velho. E a outra coisa é HIV, se o paciente tem granuloma anular em áreas fotoexpostas. Tudo bem? Ok. E é doença de paciente jovem. Essa fotinha aqui, que doença eu posso pensar aqui? A Fernandinha tinha colocado ali diabetes. Ele tem nódulo. Vamos ver a coloração dessa lesão? Meio amarelada, né? Opa, Necrobiose. Necrobiose, então ela é eritêmato amarelada, né? Localização de perna, lesões eritêmato amareladas, parece que tem uns vasinhos. Bom, Ele tem só endurado de Bazan. ele tem endurado de Bazan, ele gosta de que região? Panturrilha. Panturrilha. Ele gosta da panturrilha, e ele é nódulo, mas essa característica de amarelado, a gente pensa em algumas doenças. Eu penso em gordura, tá? Então, eu vou pensar nos xantomas, eu penso em doenças que têm lipídio, tá bom? Então, toda vez que eu pensar em lesão amarelada, eu preciso fazer essa correlação. Eu gosto muito de frisar que as cores, elas são muito importantes. E para a gente, dermato, é importante a gente determinar que cor que é, porque isso ajuda muito. Então, a morfologia, junto com a descrição correta de cor de tudo, já me ajuda. Porque se eu não levar em consideração a cor aqui, Ave Maria, fica um monte de diagnóstico. Mas se eu vejo a cor, né, já me puxa aí para necrobiose lipoídica. Ok, certo? Então, vamos ver uma questão aqui de necrobiose lipoídica. Assinale a correta. Letra A. A necrobiose lipoídica acomete mais precocemente os homens e os portadores de diabetes tipo 1. Letra B. Pode preceder o aparecimento de diabetes em 60% dos casos. A ausência de diabetes no momento diagnóstico afasta a associação entre as duas doenças. E sua histopatologia caracteriza-se por vasculite com necrose fibrinode, granulomas intersticiais, necrose caseosa do colágeno. Eu não consigo, gente. Tem coisa que eu dou risada, porque... E aí, queremos a correta?
Vamos lá. Vamos lá. B, B, A. Maria B. A gente quer a correta, né? Vamos lá, tem mais gente aí. Vamos responder isso aí. Letra B. Como é a história clássica da necrobiose lipoídica? Você anda com diabetes de longa data, mais em mulher. Mas, então, é por isso que eu marquei letra A, porque eu acho que ela pode dar em homem e ela é mais precoce. Eu lembro de alguma coisa assim. Certo. Então, a Paty colocou... É tipo 1, né? Do tipo 1. E quem colocou a letra, né? Porque a gente quer a correta. Então, a Maria colocou letra B, né? Então, o que é que achou que está errado na letra A? É tipo Homem. Tipo 1. Mas é tipo 1. Não, tipo 1 eu acho que está certo. Tem que ter alterações homem. vasculares mais crônicas, né? Que é da diabetes tipo 1. É para ser mulher. E quem colocou letra A, que acho que foi a Paty, por que a B está errada, Paty? Eu acho que não é tudo isso. Ela pode preceder a diabetes, mas não, eu achei muita coisa, porque ela está associada com a diabetes de longa data. Qual é a história natural? É você ter um paciente que chega no consultório que ele já tem um diagnóstico de diabetes? Ou você ter necrobiose lipoídica e depois você descobriu diabetes? Depois Ele descobri não sabe que é diabético. Oi? Eu acho que geralmente ele não sabe que é diabético. Então, geralmente ele é diabético. Ele é diabético, né? Mais comum, isso aqui, Ele ó, sucede. 60% dos casos, ela sucede. Tá? Que Qual acho é a que- história mais comum? É o paciente de longa data. Gente, ele tem diabetes desde novo. A história clássica de necrobiose lipoídica é diabetes tipo 1. Então, o paciente já tem seu diabetes, e aí, depois de um tempo de diabetes, ele aparece com essa lesão. Aí eu falo, é diabético, tem essa lesão? Opa, necrobiose lipoídica. Em alguns casos, ela pode vir junto, o diagnóstico vir simultâneo, e menos eu posso ter o quê depois? Por isso que a gente fala que não exclui a necrobiose se o paciente não tiver diabetes. Porque eu não me lembro se é 15% dos casos, mas é uma porcentagem pouca. Vocês podem conferir aí na apostila, quem tiver. Então, é uma porcentagem menor que você vai ter necrobiose depois, ou assim, e depois você vai ter o diabetes. A história clássica é diabetes precedendo, inclusive, muito tempo antes. Tá? Porque Eu acho que o que... senão eu ia ter a necrobiose lipoídica novo demais. Porque diabetes tipo 1 é doença de paciente mais novo, né? Então, ela é mais comum no diabetes tipo 1. Fala, Nádia, o que é que incomodou? O que dá medo de marcar que essa questão é a certa, eu acho que é esse 60%, porque mas ela não teve tá certa. uma hora que você falava assim... Ela não tá certa. Sim, mas... Não marquei não, ela. Não tá certa também. Ela não está certa por causa do preceder, não é isso? Como é que estaria certa essa frase? Bom, mas ela não precede. Ela sucede em 60% dos ela casos. sucede, tá. Ou poderia ser assim, pode preceder o aparecimento de diabetes em uma minoria dos casos, se eu não me engano, 15%, 17%, uma coisa assim. Tudo bem? Mas não esse tanto. A maioria depois, é história. Diabetes, ela vem depois. Com o diagnóstico já firme. O paciente já sabe que tem diabetes. Então, mas essa então está errada por causa do preceder. O preceder são 15% e 60% já tem... porque no livro a frase... O erro aqui é o preceder. Como é que é a frase do livro?
Lê aí, A Ju. ocorrência da necrobiose lipoídica em doentes diabéticos é muito baixa e pode preceder o diabetes em 15% nos indivíduos. Isso. Cerca de 60% dos doentes têm o diagnóstico de diabetes antes da necrobiose lipoídica. Ok? Então, essa frase está certa ou E errada? a questão do homem, Errado. realmente, é 3 mulheres para cada homem, e a idade de acometimento, quando acomete homem, é mais precoce, em torno dos Exatamente 16 anos, 16 a 30 anos de idade. Ah, então tá certo essa. Então, é exatamente assim. Ela é mais comum em mulher. Mulher, Então. diabetes tipo 1, que tem diabetes, eu já sei, depois de um tempo ela aparece com necrobiose. Essa é a história clássica. Agora, Aqui ela pode acometer homem, e quando em homem, a idade de acometimento é mais precoce. Pode ser diabetes tipo 2? Pode. Pode ter em paciente que não tem diabetes? Também pode. Mas, ó, minoria. Tudo bem? Nunca vai ser 60%. Então, aqui na apostila, eu fui abrir agora por causa Fala. dessa dúvida. Está em negrito. Geralmente sucede o diagnóstico de diabetes 60%. Por isso eu insisti que não preceder, porque eu na discussão, né, do caso, eu fui abrir a apostila. Aí coloca que sucede, tá? E tá em negrito. Tá vendo? Tá em negrito, olha lá, para não dizer que o material tá lá. Tudo bem, gente? Então, qual é a alternativa correta aqui? Letra A. Aqui tá errado, viu, gente? Eu marquei, é letra A, viu? Isso aqui deve ser que marcou errado. Vocês falaram? Parece que o negócio tava... É letra A, tá? Então, quem tá certo aqui é necrobiose lipoídica, acomete mais precocemente, e diabetes tipo 1, ok? Isso aqui tá errado. Lívia, eu vou precisar sair. Viu? Tá bom, gente. Eu vou precisar sair. Viu? Não, tchau, tranquilo. Beijo, Beijo. Eu vou, falta acho que umas 10 questões, ou 8 questões, sei lá. Eu vou continuar. Se vocês quiserem aqui, vocês que sabem. Se quiser, a gente encerra. Se quiser continuar, a gente termina aqui. Eu já estou aqui desde cedo, tá? A criançada está gritando. Vai, Nádia, vai. Tchau, vai. beijo. Beijo. E aí, continuamos mais um pouquinho? Vocês que sabem. Sim! Então, eu vambora. fico aqui. Então, eu fico. Pronto, dia do fico. Vamos embora. Então, vamos para a próxima. O que é isso aqui? Gente, para mim é uma diversão essas coisas, sério mesmo. Os meninos desceram, então, tipo assim, para mim é igual estar lendo um livro. Vamos embora. O que é isso? Paniculite? Não se atentem ao tecido, porque isso não é pele, tá? Se atentem só ao formato. Parece granuloma? Granuloma. Tá? O que é isso aqui? Eu tenho um formato de granulomas arredondados individualizados com áreas mais claras. Que perfil é esse? De que granulomatosa? Anular. Apesar esse espaço branco, mas não dá para ver, né? Não dá para saber se é aí. Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Vou lhe dar a dica. Não é a pele aqui. Isso é um pulmão. Meu pai. Depois que eu vi, gente, quando eu peguei a foto para mostrar os granulomas, depois que eu vi que era tecido pulmonar, mas eu queria mostrar a morfologia dos granulomas, tá? Dea, o granuloma anular... Não prova, porque aí eu tô errado. É porque... se a gente não vê lâmina, tanto não vai mostrar pulmão nem nada, a gente não vê. Achando que era pele, mas não é, então... Pronto, por isso que eu contei, tá? O granuloma anular... É granuloma sarcoídico essa formação? Sarcoídico. Tá? Eu tenho o quê? Granulomas arredondados, individualizados e com pouco linfócito ao redor. São granulomas nus. Né? Então, é uma composição clássica de sarcoidose. Seja aqui ou seja na pele, é o mesmo tipo de lesão, tá bom? Só mudaria o tecido de origem, né? Então, vamos falar de sarcoidose. Assinale a alternativa errada sobre sarcoidose. Letra A. As lesões cutâneas da sarcoidose predominam no sexo feminino. Letra B. A resposta imunológica predominante na sarcoidose é de origem celular TH1, com expressão de citocinas interleucina 2 e interferon gama. Letra C. A forma angiolupóide acomete quase exclusivamente mulheres, caracterizada por placas eritemato-infiltradas em região nasopalpebral, de cor violácea, bem delimitada, de consistência de borracha. E letra D. O fenômeno isopático de Wolff se caracteriza por lesões de sarcoidose que se desenvolvem sobre cicatrizes de sarcoidose prévia em fase de exacerbação da doença. Queremos a resposta errada. Essa aí a gente já fez.
Tá, vocês do curso já fizeram, né? Eu peguei questões aleatórias, né? Para fazer hoje, né? A gente já fez, mas com a Lívia, filha, a gente tem que ler de novo, tá? Falo isso. Tem isso também, gente, que eu pego questão que a gente já fez, os alunos já estão escolados, e eu mudo uma coisinha só, e eu troco. Então, você tem a sensação que sabe a questão, mas na verdade já está transformada. Ela é danadinha. Nadinha. São janeiros, meninos. Tá achando que ser jurássica também não vem nada de bom, não? É só, tem que ter uma coisa de útil. Vamos lá. Então, deixa eu ver, maioria aí, letra D, né? Que seria... Então, por que está errada aí a letra D? Letra D? Fenômeno Eu não tenho nome. não é de Wolff. É o fenômeno o quê? Isomórfico. Não sei se você está descrevendo o fenômeno isomórfico, né? Vamos ver, eu estou escrevendo o quê? Lesão de sarcoidose e lesão de sarcoidose prévia. Isso é o quê? Você vê que mesmo assim dá uma confusãozinha, né? Não, é isopático mesmo. É isopático. Isopático, mas tem o isopático. Não é de Wolff. O isotópico é de não Wolff. existe isopático de Wolff. Então, é fenômeno isopático, tiraria isso aqui, se caracteriza por. É isotópico. Tá? E o isotópico de Wolff é outra coisa. Como é o isotópico de Wolff? Exemplo clássico. Prévia de herpes zoster. Então, na cicatriz de herpes zoster, né? Então, mesma localização, isotopia, tá? Então, tem uma doença prévia e tem outra doença no mesmo local, certo? Então, aqui tá errado o que é de Wolff. O resto tá certinho. Olhando para essa fotinha aqui, eu penso em quem? Hanseníase. Nossa querida hanseníase, né? E seria que forma? Indeterminada. Indeterminada. Então, vamos fazer uma questão de hanseníase. Sobre as variedades da hanseníase, é correto afirmar, exceto... Não, essas eu odeio isso, né? Você fala, é correto afirmar e exceto. Dá uma confusão mental, né? Então, vamos lá. Temos que estar atentos. Da hanseníase nodular, letra A, da infância, há um importante convívio das crianças acometidas com doentes de formas bacilíferas. Letra B, a variante histoide de Wade é uma variante de hanseníase tuberculoide que se apresenta com acometimento neural sem acometimento da pele. Letra C, a variedade difusa de Lúcio é uma forma da vichoviana que se apresenta com infiltração difusa e brilhante de todo o tegumento sem aparecimento de pápulas ou nódulos, conferindo ao paciente um aspecto jovial e saudável, também denominado lepra bonita. E letra D, as formas dimorfas são caracterizadas por instabilidade imunológica, grande variedade de manifestações clínicas e são particularmente sujeitas a reações rancênicas. Teremos a errada, né? Letra B, então a maioria aí colocando letra B. O que está errado aí na letra B que deixou vocês tão inquietos assim? A histoide de Wade não é da tuberculose. É da vichoviana. Então não tem nada a ver, né? Com acometimento neural sem pele. Eu descrevo o que aqui? E hanseníase é que eu Neural descrevi? pura. Neural pura, né? Hanseníase neural pura. E a história de Wade é como? Qual é a história dela? Como é que é ela? Ela é variante de quem e como é que a gente tem as lesões? Vichoviana. Da vichoviana, que mais? Lesões similares à dermatofibroma. Tá? Lesões similares Lesão à queloidiana. Então, você tem pápulas e nódulos que lembram dermatofibroma na clínica e na histopatologia a gente tem estiócitos fusiformes, certo? Então, com um monte de bacilo, ok? Então, tá errado isso aqui. O padrão dos estiócitos, ele é historiforme? Eu não lembro na histologia, não, né? Ele só não tem Não, é só umas que lembram dermatofibroma. Então, se você quiser, se a prova for mais exagerada, ela pode dizer que lembra um padrão historiforme, porque como lembra dermatofibroma, eu não posso dizer que está errado, mas não é uma descrição, assim, sabe? Tá. Então, temos que ter cuidado.
E essa fotinha aqui, quem sou eu? Líquen nítido. Líquen amiloide. 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 Amiloide? Vamos lá, o que é que a gente faz a gente pensar amiloide mais e nítido menos? É a localização. O nítido, as pápulas são bem individualizadas, né? E elas estão Eu digo assim, que o tendendo a líquen coalescer. nítido, as pápulas são nitidamente separadas. Então, a gente consegue ver cada uma, Isso, tá? exato. Aqui a gente vê um monte de pápula que acaba se coalescendo, formando uma placa ondulada, típico de líquen amiloide, certo? O líquen amiloidótico, ok? E muitas vezes tem um aspecto que liquenificado, né? Porque coça ou rudes. Então, vamos falar de amiloidose, certo? Então, sobre as amiloidoses localizadas, não se pode afirmar, ou seja, queremos a errada. Letra A. O líquen amiloidótico é forma mais rara de amiloidose cutânea primária e manifesta-se com placas persistentes pruriginosas em pernas e superfícies extensoras de extremidades que evoluem formando placas de aspecto ondulado em cadeia e as lesões são sempre unilaterais. Letra B. A amiloidose macular costuma surgir no início da idade adulta e as mulheres podem ser mais afetadas do que os homens. O local envolvido, na maior parte das vezes, é dorso superior, em especial a área escapular, seguido das superfícies extensoras de extremidades. Letra C. O termo amiloidose de fricção tem sido utilizado para descrever um subgrupo de pacientes dos quais a fricção local contribui para a produção de lesões maculares e liquenoides. E letra D, há uma significativa sobreposição clínica entre a amiloidose macular e o tipo pigmentado de notalgia, faltou o L, parestésica, em que o prurido da área escapular acarreta fricção e coçadura. Então, queremos a errada. Errada. Está no finalzinho. Olivia. Oi. Lívia? Oi, estou vendo. Quando você fala sobreposição clínica, você está falando que elas coexistem? Ou que uma é diagnóstico diferencial da outra? Não, é que elas podem uma gerar a outra ou uma coexistir. Sobreposição clínica mesmo, é verdade, não é? É verdade esse bilhete, não é uma ou outra, não. A Cris é a cara. E aí, letra C, vamos lá, quem dá mais? Tendo pouca resposta, muita gente. Vamos pensar aí, vamos responder. D. Ela é boa essa questão, e é boa para vocês estudarem por ela, tá? É uma questão com uns detalhes interessantes. Letra A. C, D, a princípio, né? Mais alguém? Vamos lá, gente? Vamos responder. Estão tímidos? Por que isso? Só porque é domingo 17, quase 40, e já está acabando domingo? Nessa não. Ok, então vamos lá. A Lê e a Fernandinha colocaram letra A. Por que a letra A está errada aí? O que incomodou vocês na letra A? Quem colocou letra A? Ser sempre unilaterais, a palavra sempre. A palavra sempre unilateral. Vamos ver. Quem colocou letra C? Porque letra B ninguém colocou. Ok, então letra C. Quem colocou errada, por quê? Está errada, letra C. Letra C. Eu não lembro de ter lido amiloidose de fricção. Eu não Também lembro. não. Estão achando que é pegadinha minha, né? Eu nunca vi isso, então eu nunca vi. Estou achando que eu estou inventando, né? Aí o resto, assim, a D tá certa. Eu, sei lá, eu fiquei mais porque esse termo eu não lembro mesmo. E a letra D, quem colocou por quê? Por que está incomodando? O que está errado aí? Eu botei D. Por quê?
Porque uma significativa sobreposição clínica entre a amiloidose macular e a notalgia parestésica. Você achou essa significativa? Uma pesada, coisa é a amiloidose macular e outra coisa... Não, porque para mim uma coisa é uma coisa, outra coisa e outra coisa é a notalgia parestésica. Então, vamos lá. Letra A. Por que está errada? Exatamente pelo que a Lelê falou. Não são sempre unilaterais. Na verdade, se vocês forem lembrar das fotos de líquido amilodótico, é muito comum bilateral. É muito comum você ter as duas pernas acometidas, tá? Esse sempre unilateral, foi pessoal. O resto está tudo certo. Olha aquela questão, essa questão não é minha, é de prova, tá? Olha como a questão ela é capciosa, ela descreve tudo lindamente, aí você fica assim, isso aqui, ó, descrição clássica. Aí ela vai lá e coloca uma coisinha errada no final. Não é incomum questão de prova assim. Vamos para discutir as outras. Bom, se essa está errada, o resto está certo. Então, vamos lá. Letra B, ninguém teve dúvida. Letra C. Bom, você vê que ele coloca em aspas. Então, na verdade, não é uma forma clínica convencional. Se descreve isso, e eu não lembro se é no Bolonha, alguma coisa que tenha a referência falando de fricção. Então, que é o quê? Se você for lembrar das causas de amiloidose, uma das mais comuns é o prurido. É o atrito, é a fricção. Então, quando você coça ou atrita por algum motivo, você tem a amiloidose localizada ali naquele local. Então, alguns falam amiloidose de fricção, tá? Então, é um termo que ele ainda coloca em aspas, porque é um termo simbólico, tudo bem? Então, mesmo que vocês não tivessem ouvido falar desse termo, se fricção é uma causa forte de amiloidose, a princípio ela não precisava ser tão agressiva assim, essa questão, tá? E esse, porque está errada? Ju, na verdade, tem uma significativa sobreposição no seguinte: a notalgia gera, muitas vezes, o paciente ter prurido, sensação, né? O paciente tem parestesia, tem uma hipersensibilidade e tem prurido. Então, ele coça, ele faz o atrito e ele gera uma amiloidose. Tanto que, muitas vezes, quando você vai biopsiar, por exemplo, uma notalgia, você pensa assim, é notalgia, biopsia, vem amiloidose. E eu não consigo dar o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque ele pode ter a notalgia que evolui com amiloidose no local. Então, é uma associação importante. Inclusive, muitas vezes a gente deixa de fazer a patologia, por quê? Porque não vai excluir notalgia, se der amiloidose. O diagnóstico da notalgia vai ser o quê? Neuro. Então, é melhor você encaminhar para o neuro para ele confirmar se tem notalgia do que se biopsiar. Porque se você encontra lá amiloidose macular, ele tem amiloidose, ponto. Mas ele deixa de ter notalgia? Não, não exclui. Uma não exclui a outra, pode ser exatamente desse jeito. Tudo bem? Na clínica você vai ver bastante isso aqui. Ok, gente? Então, letra A que tá errado. E esse pezinho? Estamos acabando já. E esse pezinho? Escabiose. Escabiose, diagnóstico diferencial, o que mais? Grande diagnóstico diferencial da escabiose em criancinha, pequenininha. Cara, um pezinho desse eu pensaria até numa larva migras. Pense em mil coisas, né? Mas quais são as coisas típicas de lesão do pezinho? Acropustulose infantil, as meninas colocaram aí. E mão, pé, boca. Mão, pé, boca. E escabiose em criancinha pequena. São os principais, tem vários, gente. Pode ser um monte de coisa, pode ser picada de formiga, tá? É pústula. Então, um monte de coisa pode ser aqui. Mas eu vou pensar nesses três quando mostro extremidade. Ok? Então, aí é a acropustulose infantil. Então, vamos ver aqui a correta. A doença inicia-se tipicamente nos primeiros meses de vida e desaparece espontaneamente nos primeiros anos de vida. Letra B. Erupção vésico-pustular recorrente e pruriginosa que acomete preferencialmente tronco e áreas cobertas. C. Os primeiros episódios apresentam menor número de lesões, aumentando-se a quantidade nos surtos subsequentes até a resolução completa ao final do 5º ou 6º ano de vida. E D. Acomete todas as raças, com predileção pelo sexo feminino, predominando na puberdade. Olha o nome da doença e olha as alternativas. Então, o nome ajuda muito, né? A acropustulose infantil é uma doença que está em que capítulo? A gente estuda em quê? Que capítulo é esse que a gente estudou aí? Acropustulose infantil, a gente estuda, vocês aí.
É nas neutrofílicas? Dermatoses neutrofílicas, tá? Então, são pústulas estéreis. Qual é a história clássica dessa criancinha? A criancinha, nos primeiros meses de vida, ela passa a ter pústulas estéreis em região tipicamente acral, certo? Macropustulose. Aí ela tem episódios que vão e voltam, né? Então, ela fica, às vezes, uma semana, mais ou menos, com a lesão, fica uns 15 dias sem, a 3 semanas, depois volta a ter de novo, e ela tem melhora progressiva. Cada surto tem menos lesões. Então, os surtos são progressivamente melhores. Então, é tipicamente a história de recorrência que a mãe fala, não, doutora, mas já teve pior. Hoje em dia está aparecendo, mas cada vez menos. Pode estar associada com bichinho. Quem é o bichinho que ela pode estar associada? Sarcópode descabeído. Ao sarcópode, tá? Se acredita que pode ser uma reação de hipersensibilidade ao ácaro, certo? Então, tipicamente, então, letra A está certinha. A letra B está errada porque, né, é acral, tem nada a ver aqui em área coberta, e aqui é o contrário, né? Eu tenho melhora nos surtos e não piora, né? Então, aqui, ó, menor número de lesão aumentando a quantidade nos surtos. Então, está errado, é o contrário, e a predileção é de criancinha e não de puberdade, ok? Doença também que a prova gosta, tá? Quem é aqui? Pensa em que esse joelhinho todo comprometido? Pode ser malformação linfática? Bilateral, eu vou contar para vocês. O que é que vocês estão vendo aqui? Tem alguma lesão que dá para ver bem visível. É o quê? Ulcerado. Tem ulceração e crosta. Bom, se tem ulceração e crosta, eu vou pensar o quê dessa lesão? Era uma Crosta bolha, é uma lesão vesícula. primária? Não, crosta não é lesão primária. Crosta é uma lesão secundária. É lesão secundária, geralmente se eu tiver uma crosta, eu tenho uma ulceração, lesão vesicular, alguma coisa que teve que romper e formou uma crosta. Então, desse tamanho aqui, eu vou pensar em quê? Lesão vesicular. Quem dá vesícula em área extensora? Bilateral, vesícula, área extensora, paciente jovem. Psoríase? Coça bastante. Quem é a lesão elementar de psoríase? Não, não é vesícula. Lesão elementar de psoríase é o quê? Placa eritema escamatite. Verdade. Tá? Então, se foi pela topografia, Ju, né? Se eu for pela morfologia, não bate. Quem é? Vesícula, pápula, lesão urticada, crosta, coça bastante, área de joelho, paciente jovem. Dermatite petiforme, a Fernanda colocou ali, tá? É a doença de Dorenbrock, clássica, certo? Está lá nas bolhosas autoimunes. Então, vamos falar de dermatite petiforme aqui. A sinalha é incorreta. Letra A. Doença recorrente caracterizada pela presença de lesões urticariformes e bolhas. Letra B. Associada a enteropatia sensível ao glúten, clínica ou subclínica. Letra C. Na histopatologia encontra-se clivagem subepidérmica com predomínio de neutrófilo nas papilas dérmicas. E letra D. A imunofluorescência direta é sempre positiva, com depósito granular de IgG nas papilas dérmicas. A sinalha alternativa errada. Bolhosa, gente, é um assunto que é difícil a gente chutar. Então, por exemplo, se eu não estudei bolhosa ainda, é difícil acertar, tá? Porque as questões de bolhosa, elas são muito específicas. Então, não estudei ainda. Olha lá nossa assistente, ó, da Paty, nossa assistente. Vamos marcar a reunião para a gente fazer as questões, viu? Como é o nome dela mesmo, Paty? Lili. Viu, Lili? Vamos marcar a reunião aí para fazer as questões. Porque essa gata que assiste, juntar ela com a Catarina. Mais dermato do que eu. E olha só, é Lili e a outra é Catarina, né? A da Lívia, né? A gatinha? Lili e Catarina, tá vendo? Tem tudo a ver, ó. Olha lá, ó. São minhas assistentes. Quando a Paty fica trabalhando, ela fica só no post-it. Então, vamos lá, ó. Letra D. O que é que tá errado na letra D aqui? IgA granular. Tá? Então, tudo isso aqui tá certinho, bonitinho, mas ela é IgA. É IgA granular no topo das papilas, certo? Então, isso aqui que tá errado. Dermatite petiforme também é uma doença que cai bastante. Acho que essa é a penúltima. E esse bebê? Esse bebê tem um cabelinho comprometido. Vou contar para vocês que é um bebezinho que o prognóstico é ruim.
É bem ruim. Tá. Ruim ter um cabelinho comprometido. Chutes, alguém? Síndrome associada ao cobre. Wilson? Doença de Wilson associada ao cobre Menks. também, mas é Menks. Síndrome de Menks, tá? Então, vamos para a síndrome de Menks. A doença de Menks, certo? Isso. Tricopoliodistrofia é a doença dos cabelos encarapinhados. É uma doença que pode cair na prova, tá? A gente vê ela quando a gente estuda as tricoses, as doenças dos cabelos, né? Então, vamos lá, para a gente finalizar já já. Então, letra A, a gente quer errada. É um distúrbio recessivo ligado ao X do metabolismo do cobre. Letra B, nos homens se manifesta como pele torte, retardo psicomotor grave, retardo de crescimento, convulsões e outras anormalidades do sistema nervoso. Letra C, clinicamente o cabelo é rarefeito, despigmentado, sem brilhos, parece com palha de aço. E letra D, a tricose mais associada é a tricorrex nodosa. A incorreta. Esse é o tipo de questão, gente, que se a gente não souber a síndrome, chutar Eu não sei essa doença, não. Aí é o tipo de questão que vai ver se a chuteira tá boa. Então, por isso que eu aconselho fazer a prova de chuteira da melhor qualidade, né? Aquelas chuteiras, porque vai que precise. Então, vamos pelo menos acertar. Porque não adianta, acontece questão da prova, você diz assim, gente, eu não vi isso, vai cair, entendeu? Porque tem síndrome, tem coisa, não tem como adivinhar. Você estuda, eles pegam lá uma síndrome lá de pé de livro, tal, que alguns vão saber, a maioria não vai saber. E é essa questão, vai errar, e a maioria vai errar mesmo, que é considerada questão que precisa errar, tá? Então, letra D, Cris, letra B. Mas é só por causa do... Quem conhece Menks? Quem lembra de Menks aí? Quem já estudou isso aqui? Porque tem gente que já pode ter estudado, né? Então, dependendo dos assuntos, ou se a pessoa estudou, já adiantou alguma coisa, ou se a pessoa realmente já está estudando outro ano, né? Aí depende da ordem, né? Então, a maioria colocou letra B, a gente quer a incorreta, né? B. Ok. Então, o chute, deixa eu ver o chute de quem? O chute da Paty. Tá vendo, Paty? Olha lá, chuteira de ouro. Uma vez na vida, outra na morte. Chuteira de ouro. Por quê? Quem é a tricose mais associada é o pili-torte. Tá certo? Que tá aqui, ó, a cola. Ele pode ter outras alterações, mas o pili-torte é a mais associada, tudo bem? O resto é isso aí, metabolismo ligado, né, do cobre, ligado ao X, doença recessiva, grave, cheio de complicação, clinicamente esse cabelinho mesmo, certo? Então, tá tudo ok, mas é o pili-torte, tudo bem? Embora possa ter outras alterações. Depende da resposta, né? Depende da questão, eu posso estar errado ou não. Então, se ele coloca como exceção a tricose, apenas a tricose tal é associada. Cuidado, tá? Porque muitas vezes tem a tricose mais comum, mas tem outras associadas. Então, essa é uma questão que só a gente... E essa, gente? Olha que foto bonitinha que eu achei. O que é isso aqui? É o lanugo. Lanugo Paraneoplásico, né? Paraneoplásico, que dá mais Como é em... o nome disso aqui? Hiperlanuginose. Tricose lanuginosa adquirida. Tá? Só pela corzinha do pelo eu já posso suspeitar. Se fosse um pelo escuro, por exemplo, eu pensaria um monte de coisa. Poderia ser porfíria actinatarda, poderia ser um uso de minoxidil, né? Doenças que fazem aumento de pelo, então teria que hipertricoses outras, né? Então teria que pensar. Mas o branquinho, sobre a hipertricose lanuginosa adquirida, a marca é incorreta. Letra A, pode estar associada a pulmão, colimoma. B, pode estar associada a outras paraneu. C, o pelo lanugo aparece pelo corpo inteiro de forma lenta e insidiosa, né? Forma lenta. E D, é uma paraneoplasia. Então, a gente bota uma foto dessa. Bota uma foto dessa com o rosto cheio de pelo.
Essa não valeu, essa aí não teve dica. Né? Então, tipicamente, ó, ela pode estar associada? Pode, outras parodonplasias. O que é que incomoda a gente aqui? Que geralmente é na face e é abrupto, é agudo, né? É uma das grandes características das paraneu, é essa forma de surgimento abrupto das coisas, né? Da leucetrelar, da cantose nigricans maligna, da hipertricose, tudo geralmente de forma mais aguda, ok? Então, letra C está errada. Esse aqui, diagnóstico diferenciar dessas lesões. Pode ser hanseníase. Hanseníase. Se for hanseníase, tipo o quê? Puxando para que polo? TH1 ou TH2? Chuviano. TH2. Borderline, né? Então, ó, eu tenho lesão de aspecto anular, com borda bem definida. Então, puxa para quem? Tuberculose. Tá certo? Então, aqui, só que não é hanseníase tuberculose. Olha o tanto de lesão que esse paciente tem. Olha a lesão abrindo. Olha a lesão abrindo. Tende a ser o que aqui? Dimorfa, tuberculose, forma TH1, tá? Então, ainda não tem lesão foveolar. Se tiver lesão foveolar, já tem dimorfa de morfa. Então, aqui está tendendo a hanseníase de morfa tuberculose para meio, tá? Ok, vamos ver o que a gente tem de hanseníase aqui. Não podia deixar de colocar as respostas e a imunologia da hanseníase, tá? Então, sobre a imunologia e a hanseníase de uma forma geral, o sinal é incorreto. Letra A. A resposta imunológica predominante nos pacientes do polo tuberculoide são do tipo TH1 e TH17. Letra B. As reações rancênicas do tipo 2, onde eritema nodoso rancênico é a forma mais comum, são manifestações que decorrem de alterações genéticas e de predomínio das respostas TH2 e Treg. Letra C. A sorologia anti-LID1 identifica anticorpos IgG em 80% dos pacientes multibacilares e o reconhecimento é específico para a hanseníase. E letra D, o fenômeno de Lúcio é caracterizado por êmbolos bacilares com isquemia e necrose. Queremos a alternativa incorreta. Letra B. Maioria letra B, por enquanto. Letra B, então, maioria aí, letra B. Ok, muito bom. O que é que está errado aí na letra B? É TH2 e T17. Isso. Ok. É da doença. Porque é reação. Muito bom. Então, tinha gente que falava que não ia decorar isso e aprender de jeito nenhum. Mas, não é isso? Mas, pelo jeito, o negócio está entrando. Então, aqui, ó, a gente tem doença e tem reação, né? Na doença, eu tenho TH2 e Treg, que é a doença vichoviana, polo vichoviano, mas quando eu tenho a reação rancênica tipo 2, eu mantenho a resposta principal, que é TH2, e mudo a resposta, né, secundária, que seria Treg, passando para TH17, né? Então, isso aqui estaria errado, ok? O resto está certinho. Esse aqui, a lesão clássica é isso aqui, ó. Isso aqui é um paciente imunocomprometido. Suspeita diagnóstica disso aqui. Micobactéria? Micobacteriose, suspeita diagnóstica. Cápose? Aqui é uma escara, é uma úlcera. É uma úlcera. É uma necrose mesmo. Necrose. É uma úlcera necrótica. Então, cápose teria uma lesão o quê? Vascular, né? Tá. O que mais que eu posso pensar com esse aspecto de lesão aqui? Vou dar uma dica para vocês. O paciente era imunocomprometido e foi detectado pseudomonas. Ectima. Ectima. Sobrenome. Ectima contagioso. Ectima Gangrenoso. Gangrenoso. Porque a gente tem os sobrenomes, né? O ectima contagioso, que doença é essa?
nódulo dos ordenhadores? É o OF. Não. É o contagioso OF, tá? OF. Que é associado a quem? Ovelha, né? São os ovinos e é uma doença que é um vírus, né? São dos poxivírus. Ectima gangrenoso está associado a pseudomonas no paciente grave. E ectima puro? Streptostáfilo. Ectima é tipicamente lesão que decorre do impetigo, né? E aí vai ser uma ou outra. Muito bom. Então, sobre as infecções cutâneas bacterianas, é correto afirmar. Letra A, que o agente causal do ectima gangrenoso é uma micobactéria. Dei a dica, ó. Que na fascite necrotizante, a cobertura antibiótica deve abranger também anaeróbios. Que o único agente causal da botromicose é o Staphylo aureus. E que o agente causal da erisipela é indistintamente o Streptopiogenes ou Staphylo aureus. Queremos a correta. Vocês colocaram já? Eu passei traço errado, não foi? Vocês já tinham colocado? Não. Acho que misturou tudo, né? Não sei. Me perdi. E aí, cadê? É a correta, né? Queremos a correta, isso. A letra A a gente já viu que não é, porque o causal do ectima gangrenoso é pseudomonas, para a maioria dos autores, para alguns autores pode ser por outros, mas para alguns autores, se eu chamar de ectima gangrenoso, eu estou falando que é pseudomonas, tá? Fascite necrotizante, ok. A gente tem as poli, né, que são causadas por anaeróbio também, então geralmente você pede uma cobertura que pegue todos os agentes. O único agente causal do bótrio, não, é o principal, mas não é o único. Então, Staphylo é o principal da botromicose, mas eu tenho várias bactérias envolvidas, e a erisipela a gente sabe que é típico de quem? Staphylo ou Strepto? Strepto. Strepto, tá? Ok. Então, fascite necrotizante tá certo. Esse aqui, posso inferir que isso aqui é o quê? Eutrofílico? Bom, o que eu posso inferir aqui? Eu vou contar a vocês que não esmaecem a digitopressão. Púrpura, né? Púrpura. Púrpura e super palpável, né? Púrpura mega palpável. Vamos lá. Então, mais uma de vasculite. Paciente de 11 anos, sexo feminino, apresenta púrpuras palpáveis localizadas nas extremidades e que o exame anatomopatológico mostrou vasculite de vaso de pequeno calibre com infiltrado inflamatório rico em neutrófilo. Baseado nessas informações, assinale a correta. Letra A. As manifestações de asma tardia se associam ao quadro descrito. B. As cólicas abdominais são frequentemente associadas ao quadro descrito. C. O autoanticorpo P-ANCA caracteriza a síndrome descrita. E D. IgG na parede dos vasos caracteriza a hipótese mais provável. Então, quem está colocando o B está pensando em quê? Qual é a hipótese mais provável aqui? Enoxapaline, púrpura por IgA, né? Então, se eu penso uma criança dessa idade, 11 anos de idade, um jovenzinho com essa idade, vasculite leucocitoclástica de pequenos vasos, né? Que é o clássico aí. Com essa localização, até que prova o contrário, enoxapaline é a primeira opção, tá? E aí eu vou me basear. Se fosse asma tardia com quadro, eu penso em que doença? Strauss. Se for com anticorpo, Chug-Strauss. Então, essas duas, ó, eu vou pensar em Chug-Strauss, né? E IgG, que é granulomatosa, né? Com poliangeite eosinofílica, né? Mas também, se fosse Chug-Strauss, também tinha que ter um eosinófilos, né? Isso. Então, ela não descreve Chug-Strauss, teria que ter eosinófilo, né? E IgG não é característico, porque é IgA, que é de enoxapaline, tá bom? Então, cólica abdominal faz parte dos sintomas do trato gastrointestinal, que é a tríade, uma das, né, do pezinho da tríade aí, da enoxapaline. Esse bebezinho, essa é difícil. São pápulas acastanhadas, um bebezinho que tá ok, tá bem. Esse bebê retrata a história. Então, vamos ver a história. Cistose?
Vamos ver a história. Osteocitose? Vamos ver, pode ser, olha lá, osteocitose. Foi bem, agora vamos ver qual é. Lactente de 45 dias, com história de lesão nodular congênita na região temporal direita. Aos 15 dias, então eu boto um bebezinho para ilustrar e o quadro, né, não é exatamente da história, né? Aos 15 dias de vida, observou ulceração na porção central e aos 40 dias, resolução completa do quadro. O exame anatomopatológico revelou infiltrado de estiócitos CD1A positivo. Com base nesses dados, assinale o diagnóstico correto. Quem já estudou estiocitose ou que tem alguma familiaridade, quem são as estiocitoses que dão CD1A positivo? São Langerhans ou não Langerhans? Células de Langerhans. Langerhans. Então, dessas aqui, quem é Langerhans? Hashimoto-Prinsky. Estiostose cefálica benigna. Tá? E Hashimoto-Prinsky. Então, a gente tem 4 estiostoses de células de Langerhans. Então, a gente tem a Letrecioi, que é gravíssima, Rancho-Lecretia, que é intermediária, mas também pode ser grave, né? Lesão sistêmica, é tudo granuloma eosinofílico, e a gente tem Hashimoto-Prinsky, certo? A história dela é autorresolutiva. A criança tem, né? Melhora, e a criança não tem grandes coisas, e você acompanha, porque pode ter lá na frente alguma associação com outras doenças, com doenças hematológicas, tá? Mas, no geral, o prognóstico é excelente. Estiostoma autorresolutivo, ele coloca você para sugerir, né? Mas todas essas aqui, ó, são não Langerhans. Não Langerhans. Então, ele coloca uma lesão que você até pode pensar em estiocitoma. Não dá vontade de fazer isso, mas são não Langerhans. Todas essas 3, tá? Então, a única que é Langerhans aqui é essa de cá. Mas tem uma que é não Langerhans, que é CD1A positivo. Quem não, que é? Não, é S100. Ah, é S100. CD1A, você só vai ter... você tem uma que é de célula, que você chama, que são de células precursoras. E aí você pode ter ainda alguma positividade para Lange, porque são como se fossem precursoras. Mas Rosai-Dorfman é S100 positiva. É Rosai-Dorfman, né? S100. Que ela não Langerhans e S100 positiva, né? S100 positiva. É, Rosai-Dorfman. Tá. Quem sou eu? Meu áudio tá bom. Tá bom, Ju. Tá. Bom, Ju. Psoríase. E esse menininho aqui? Psoríase. Típica de quem essa psoríase? De criança. Né? Então, vamos lá. Ó. Psoríase da infância quando adulto. O que é incorreto aqui? Letra A. A psoríase da infância apresenta maior prevalência familiar. Letra B. A psoríase do adulto tem menor associação com acometimento articular. Letra C. As lesões faciais e foliculares são mais comuns na infância. E letra D. A psoríase em gotas não é exclusiva da faixa etária pediátrica. A incorreta é B. B. Tudo bem? Letra B. Ok, porque tem mais associação. Quanto mais tempo, né, de psoríase, mais associação com articular. Tudo bem, gente? Vamos fazer nosso print? Maravilhoso. Ah, meu Deus. Vamos lá, cadê nosso print? Peraí, cadê os sobreviventes? Caiu aqui. Vamos sobreviventes. Oi, oi. Então, vamos lá, vamos tirar nossa fotinha. Tudo jóia, gente? Então, para quem não é do extensivo, esse é o perfil que a gente resolve questão, tá bom? E no curso, assim, a gente vai ter questão inédita, então são questões realmente baseadas em prova, mas criadas e com ilustração, tá? E aí a gente vai colocando para vocês também se familiarizarem com as doenças. Tudo bem? Tomara que eu encontre vocês aí no curso que começa dia 13, tá bom? Meninas, beijo a todos, obrigada, viu? Tchau, beijo. Dário, que é o único menino, né? Então, tchau. Falei meninas. O Dário, coitado, já tá acostumado. Beijo, gente. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.